Bom dia, paz seja convosco. Quem está feliz por estar na presença do Senhor? Deus tem algo bom para a tua vida hoje de manhã. Antes de nós nos assentarmos, nós vamos orar para recebermos a palavra de Deus. Mas antes disso, quero que você pegue a sua Bíblia na sua mão. Você que tem aí tanto no papel quanto digital, segure a tua Bíblia na tua mão. Vamos fazer uma declaração que eu acredito. Tudo aquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Você acredita naquilo que a Bíblia diz a teu respeito? Que a Bíblia diz, a palavra de Deus, ela é verdadeira. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Amém? Ela não só contém, mas ela é a palavra viva, eficaz, penetrante para a nossa vida. Então, segure a Bíblia e diga assim: esta é minha Bíblia, e eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje de manhã eu estou com meu coração aberto, minha mente receptiva, e eu serei transformado, encorajado, motivado, alimentado por esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar. Pai, é muito bom estarmos nessa manhã reunidos em tua casa. Que tempo precioso de poder oferecer ao Senhor nossa adoração, através de cânticos, através de ações de graças. Deus, nós te louvamos por tudo que tens feito em nossas vidas e por tudo que ainda irás fazer. O Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido gracioso, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem protegido o teu povo. Agora, Deus, estamos desejosos de ouvir tua voz, desejosos de receber a tua palavra. Fala conosco nesta manhã, te pedimos em nome de Jesus, palavra de vida, palavra de revelação, que tenhamos palavra rema sobre nós, em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida de uma forma muito especial. O tema dessa manhã é decisões corajosas. Nós cristãos estamos constantemente, diariamente, o tempo todo, tomando decisões. E eu pedi para que a arte fosse feita com uma cruz. Pastor, o que é que tem a ver a cruz com decisões? Uma das maiores decisões que nós temos que tomar na nossa vida, e a grande maioria de nós já tomou essa decisão, foi a de entregar a vida para Jesus. Essa foi a maior decisão que você já tomou na sua vida, na sua história. E essa decisão, uma vez tomada, de entregar a sua vida para Jesus, fez toda a diferença, faz toda a diferença, hoje, nos seus dias e por toda a eternidade. Amém? Quando aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós ingressamos na família de Deus e entramos no propósito de Deus para a humanidade. Deus sonhou um dia em ter uma família. Nós aprendemos isso ontem na classe 101. Deus sonhou em ter uma família. Ele tinha esse desejo, e nós somos a família de Deus aqui na terra hoje. Quando aceitamos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós entramos nessa família, e ao entrar nessa família, recebemos vida eterna, recebemos o perdão dos nossos pecados. Foi a maior decisão que você já tomou na sua vida. Amém? E eu queria que você então desse uma salva de palmas para Jesus, porque você um dia tomou a decisão. O teu nome está escrito no livro da vida, você é salvo, você é perdoado, você é filho de Deus. Glória a Deus por isso. Então, uma das maiores decisões você já tomou. E no nosso dia a dia nós tomamos decisões. Eu disse no culto de quarta-feira passada que algumas vezes algumas decisões que tomamos, nós falamos sobre Davi quarta-feira passada. Algumas decisões que tomamos ou algumas ações que nós temos, se nós pensássemos bem, nós não as teríamos. Então você veio hoje de manhã e Deus quer falar para você que você precisa em alguns momentos tomar decisões corajosas.
Os dias que nós estamos vivendo, dias maus, dias trabalhosos, glória a Deus, dias que precedem a volta de Jesus. Jesus vai voltar muito em breve. Nós estamos vivendo isso. Então precisamos no nosso dia a dia tomar decisões corajosas. E eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Números capítulo 14. Números 14. Eu não coloquei os versículos no telão. E você que está acompanhando aí pela internet, seja bem-vindo nesse culto. Números capítulo 14. Você que está aí em casa, ou não sei onde você está, se você tiver uma Bíblia, faça a leitura junto com a gente. Números 14, nós vamos falar hoje de manhã a respeito de uma pessoa que tomou uma decisão corajosa um dia, e que essa decisão fez toda a diferença na sua vida. Nós vamos falar sobre um cara chamado Caleb. No meio de uma situação onde havia necessidade de tomar uma decisão, Caleb foi firme, determinado na decisão que ele tomou. Nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 6, eu vou ler. Vai, o telão, por favor, vai lá em Números 14, depois a gente volta nos slides. Isso, eu estou invertendo um pouquinho a ordem dos slides aí. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Coloque aí um marcador de página, coloque alguma coisa aí nesse texto, e depois você abre novamente se houver necessidade. Nós olhamos para esse texto e vamos entender um pouquinho o que aconteceu. 12 espias, 12 homens líderes da nação de Israel foram espiar a terra que eles estavam prestes a entrar, a terra prometida. Saíram do Egito, caminharam durante um período pelo deserto, e aí eles vão para fazer um reconhecimento da terra. Essa foi a direção de Deus para eles: façam um reconhecimento da terra. E eles foram, 12 homens, ficaram 40 dias nessa terra, e quando voltaram, prestaram relatório, e o relatório que prestaram foi assim: terra é boa, terra é fantástica, ela é tão boa que nós trouxemos aqui, 2 homens carregando um cacho de uvas. Você já imaginou o tamanho do cacho de uvas? A terra é boa, ela tem fartura, ela é uma terra abençoada. Aí eles colocam uma maldita palavrinha no meio do negócio: mas, vírgula, lá tem gigantes, a terra devora os que vão lá, aos seus olhos nós éramos como gafanhotos. E aí eles começam a fazer um relatório terrível da terra. E aí, no meio desses 12 homens, 2 deles se posicionam e dizem assim: não, gente, nós vamos vencer, o Senhor está conosco. Josué e Caleb se posicionam, eles dizem: não, parem com isso, nós vamos entrar, nós vamos possuir a terra é nossa, ela é abençoada. Mas o povo não quis saber, e eles continuaram fazendo um monte de comentários, e eles começaram a chorar, eles começaram a se descabelar todos, e disseram assim: não, nós não podemos entrar porque nós vamos morrer lá. Santo Agostinho, ou também chamado de Agostinho de Hipona, ele diz assim: a esperança tem 2 filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Nós vivemos dias
em que eu imagino que alguns de nós, nem todo mundo, mas alguns de nós têm estado indignado com coisas que acontecem. Eu tenho estado bastante indignado com algumas coisas, com comportamentos, com atitudes, com decisões que são tomadas e nós temos que entrar nelas. Eu digo isso em relação à Covid e a uma série de coisas, à pandemia. Mas aqui, no ano 450 mais ou menos, foi quando esse homem viveu, esse teólogo. Ele disse que nós podemos, indignados, não aceitar as coisas como elas estão, mas também não adianta só ficar indignado. E aí há necessidade de coragem para mudar algumas coisas. E é sobre isso que eu e você precisamos pensar a respeito da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Vou dar um exemplo. Às vezes acontecem algumas coisas dentro da nossa casa, uma enfermidade, um problema, e a gente vai para tudo quanto é lugar para procurar solução e esquece de buscar em Deus, e esquece de exercer autoridade sobre aquela situação. Deus te trouxe aqui hoje de manhã para que nós possamos, através dele, da direção do Espírito Santo na nossa vida, aprendermos a tomarmos decisões corajosas. Algumas decisões deverão ter coragem da nossa parte, assim como Josué e Caleb tiveram coragem para dizer assim: não, nós vamos entrar na terra, a terra é nossa, não importa os gigantes que tem lá, nós vamos conseguir entrar e tomar posse. Vamos lá então, em algumas lições que nós vamos aprender aqui nesse texto e nessa manhã sobre esse tema. Para tomar decisões corajosas, nós precisamos ter as seguintes atitudes. Nós temos que fazer algumas coisas. E a primeira delas é confiar em Deus, mesmo diante dos enormes desafios. Nós já lemos Números capítulo 14, versículos 6 ao 8. Nós, na nossa vida, enfrentaremos desafios enormes. Eu falei, eu não me lembro se foi quarta-feira ou domingo passado, quando a gente fala assim: ó Deus, eu quero vitória, eu quero uma vida de sucesso. Vamos lá? Quem quer uma vida vitoriosa aqui? O que é que vai vir para você? Desafios, lutas, dificuldades, porque para alcançar uma vida vitoriosa eu vou ter que enfrentar situações. Eu gosto muito de falar que a nossa vida ela é como um jogo de videogame. A gente muda de fase, e quando muda de fase, eu não sou expert em jogo, tá? Eu sou muito ruim nisso, coordenação zero. A única coisa que eu assim, gostava de jogar, eu já parei da minha, era Angry Birds, que era facinho. Mas assim, a vida ela é um jogo, a gente muda de fase. E aí eu quero fazer uma perguntinha básica: quando você muda de fase, fica mais fácil ou mais difícil? Quando muda de fase, venci uma fase, mudei, mais fácil? Não, vai ficar mais difícil. E aí você entra naquela fase e fala assim: nossa, que fase difícil. Mas quando você passa por ela, você fala assim: passei. E aí você entra na outra, que é mais difícil. Você não, seu negócio não acaba nunca. Deixa eu dar uma boa notícia para você: para nós um dia vai acabar. Nós vamos morar nas mansões celestiais. Nós vamos para aquele lugar que Jesus disse: vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Esse vai ser o prêmio. Esse vai ser o prêmio. Então eu preciso confiar em Deus em todo o tempo, mesmo que venham dificuldades. E para eu confiar em Deus em todo o tempo, mesmo com dificuldades, eu preciso olhar para a palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu tenho fé que nós vamos vencer as dificuldades, que nós vamos vencer os desafios. Versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus,
pois quem dele, de Deus, se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa, que retribui aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer um monte de coisa. Eu vou para a igreja, vou de roupa nova, vou passar um perfume importado, vou fazer alguma coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estou indo no culto, comprei um sapato novo. Esse sapato é para glorificar ao Senhor. Amém, glorifica o Senhor com o sapato novo. Mas se ele olhar para você e ele não encontrar fé no seu coração, não valeu de nada o sapato novo. Tudo que nós fazemos é para a glória dele. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E quanto mais nós obedecemos ao Senhor, mais nós vamos ver ele se manifestar na nossa vida. Então os desafios virão, mas a minha confiança em Deus vai fazer com que eu vença cada um dos desafios, das dificuldades que vierem à nossa frente. Eu li uma frase que eu achei bastante interessante: a velocidade da nossa obediência sempre determinará a taxa da nossa aceleração. Se hoje eu preciso conquistar mais, alcançar mais, ser mais abençoado por Deus, a minha obediência vai determinar quanto disso vai acontecer e qual a velocidade. Nós cantamos aqui, e eu creio de todo o meu coração, estamos no ano do céu aberto, e nós cantamos aqui: céus abertos estão sobre mim. Os céus estão abertos sobre nós. Agora, para que a manifestação dele venha sobre nós, tem que haver obediência, tem que haver confiança. Josué e Caleb confiavam que Deus poderia ajudá-los de alguma forma. Segunda lição que eu aprendo: para tomar decisões corajosas, tenha as seguintes atitudes: transforme a realidade dos outros com a visão recebida de Deus para a sua vida. Números 14, versículos 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, Josué e Caleb estavam falando isso, ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Gente, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Eu preciso transformar a realidade das outras pessoas com a visão que eu recebi de Deus. Os 10 espias disseram: não tem jeito, vamos morrer, os gigantes vão engolir a gente, nós diante deles somos como gafanhotos. Essa era a visão dos 10. Eu posso olhar para todo o cenário que está ao meu redor hoje, para o mundo que eu vivo, para o cenário econômico, para tudo, e dizer assim: estou perdido. Se você desligar um pouquinho a TV de alguns canais, e você voltar a sua atenção para as promessas que Deus tem para a tua vida, alguma coisa vai acontecer com você. Se você parar de ouvir notícia ruim, se você parar de conversar com pessoas negativas, tua vida vai mudar. Tem gente muito negativa por aí. Não seja mais um para enfileirar essa galera. Não, pelo amor de Deus, não entra nessa. De repente você chega perto de alguém, a pessoa está reclamando e você entra e começa a reclamar junto com ela. Não, estamos perdidos, não tem como a gente conquistar essa terra. Mas aí o Josué e o Caleb dizem assim: não, gente, para. Não sejam rebeldes com o Senhor, contra o Senhor, e não tenham medo dessa situação. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: joga fora o medo. Alimente a sua fé e o medo vai morrer de fome. Alimente sua vida, alimente seu espírito com a palavra de Deus e o medo vai morrer de fome. Aquele quem você estiver alimentando vai prevalecer na tua vida. Quem é que você está alimentando? Eles disseram assim: não tenham medo desse povo, porque nós os devoraremos como se fossem pão.
Olha o que é que eles estão trazendo à memória do povo. Promessas. Eles estavam comendo maná todos os dias, eles saíam e comiam maná. Mas eles disseram assim: nós vamos comer o nosso inimigo, nós vamos devorar o nosso inimigo como se fosse pão. O povo falou assim: o pão é bom. É isso. Mude a visão, mude o jeito de olhar para as coisas. Cuidado, você será escravo das palavras que você libera. E nisso nós precisamos tomar cuidado. Nós somos escravos daquilo que nós falamos. Você falou, lançou no mundo espiritual, vai acontecer. E aí, qual é a dificuldade que temos de falarmos palavras de vitória, palavras de bênção, promessas de Deus para a nossa vida? Tem enfermidade, ok, eu vou lá e lanço palavras sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as pessoas que estão próximas de mim. Ele tomou sobre si as minhas doenças, Ele levou as minhas enfermidades, Jesus já levou as nossas dores. Está difícil, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das nossas necessidades em glórias por Cristo Jesus nosso Senhor. Mude a palavra, mude o jeito de olhar as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Use sua boca para profetizar bênção, para falar de coisas maravilhosas. Deus vai fazer algo maravilhoso e Ele vai usar você. Terceiro ponto, para que eu possa tomar decisão corajosa na minha vida, decisões corajosas, eu preciso desenvolver maturidade espiritual para desfrutar das conquistas. Maturidade espiritual para desfrutar de conquistas. Deus tem dado coisas boas para nós? Quem aqui pode dizer que Deus tem sido bom com você? Amém. Você tem maturidade para administrar essas coisas boas? Tem gente que não tem. Se perde todo quando Deus faz alguma coisa boa na vida. Alguns somem da igreja, porque aí ele não tem mais tempo para Deus, ele precisa desfrutar das coisas boas. Josué, no capítulo 14, versículos 9 e 10, ele disse assim: por isso naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi isso há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Quem foi que falou isso? Calebe. Nós lemos Números 14, e fomos para Josué 14. Em Números 14, 12 homens estavam dando relatório. 10 disseram que a terra era boa, mas ruim. Entendeu? A terra é boa, mas é ruim. Ela não é toda boa. Mas 2 disseram assim: não, a terra é boa e nós vamos entrar para pegar esse negócio aí. É nossa. Então passaram-se 40 anos. Eles entraram na terra, eles conquistaram a terra. E aí o Calebe vai para conversar com Josué. E aí, a maturidade para desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Se Deus prometeu, Ele vai fazer na tua vida. Posso ouvir um amém mais forte? Se Deus prometeu alguma coisa para você, Ele vai cumprir. E aqui nós vemos o Calebe dizendo para o Josué: ô Josué, mano, beleza? Lembra que há 40 anos atrás, Moisés disse que nós teríamos uma parcela na terra? Ele só está lembrando Josué daquilo que foi atrás. Vou ler de novo. Certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por que é que o Calebe estava agora reivindicando o direito de uma terra?
porque ele foi inteiramente fiel ao Senhor Deus. Você quer que os céus fiquem abertos sobre a tua vida em 2021 e que você possa triunfar, que você possa conquistar? Permaneça fiel ao Senhor com todo o seu coração. E aí ele continua: pois bem, ó Josué, o Senhor me manteve vivo, como prometeu. 40 anos antes, eles iam começar a conquistar a terra. E conquistar a terra significava que eles iriam lutar. Ok, gente? Eles tinham que entrar para lutar, para derrotar os seus inimigos, os habitantes daquela terra. Quem garantia que o Caleb ia ficar vivo? Você vai lutar, espada, inimigo, gigantes. Quem garantia? Ou quem poderia garantir que o Caleb ia permanecer vivo? Deus falou que ele ia ficar vivo. E aí, gente, 40 anos se passaram. E ele diz: estou aqui, ó, vivão da Silva. Aleluia. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele é fiel, poderoso para cumprir. Estou aqui, ô Josué, e eu quero a parte que me pertence da herança. Deixa eu dizer uma coisa para você: coragem envolve aceitar os processos de Deus em nossa vida, processos pelos quais o Caleb passou. Deus definitivamente quer assumir o controle total e irrestrito das nossas vidas. Todos os personagens bíblicos que são exemplos para nós tiveram que render-se corajosamente ao Senhor e lançar-se em seus braços de amor. Caleb, para conquistar, junto com os outros homens, o direito da terra, ele teve que se lançar diante de Deus. O grande doador da vida, o Deus Todo-Poderoso, quer te abençoar imensamente. Faz parte da natureza dele querer abençoar você. Contudo, faz parte do processo dele uma ação nossa, um amadurecer nosso. Nós precisamos nos amadurecer para administrarmos com zelo, com sabedoria, com gratidão, com generosidade, tudo aquilo que Ele trouxer às nossas mãos. Maturidade. Quarta lição: para tomar decisões corajosas, seja intencional na busca pelas promessas de Deus. Seja intencional, esteja focado, tenha a intenção daquilo. Vamos ver, Números 14, 9. O que diz a palavra? Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Palavras de Josué e Caleb para todas aquelas pessoas. Eles estavam sendo intencionais. Nós vamos entrar, nós vamos conquistar essa terra, Deus está conosco, nós vamos devorar o nosso inimigo. E aí vamos lá para Josué 14, 11. Olha só o que o Caleb fala: ainda estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. 40 anos se passaram. Israel está dentro da terra prometida, sim ou não? Eles estão. E o Caleb, com 85 anos de idade, ao invés de sossegar o facho, já era hora de sossegar o facho, não era? O Caleb, com 85 anos de idade, fala assim: ô Josué,
tem uma terra que foi prometida para mim, e naquela época os Enaquins moravam lá, cidades grandes, fortificadas. Seguinte, quero essa terra. Qual que é a surpresa? Ele está reivindicando uma terra que ainda tem gente morando. Gente, ele não podia pegar uma outra terra qualquer? Já estava dominado grande parte do território. Galera já estava construindo casa, o povo já estava estabelecido. O que o Caleb tinha que pedir uma região montanhosa, com gente morando, com 85 anos de idade? Sabe o que significa isso? Que ele tinha a intenção de viver, de tomar posse, de ver cumprido na vida dele uma promessa que havia sido feita lá atrás. Eu vou pegar aquela terra, porque é direito meu. Você está entendendo o que precisa ser intencional? Eu entro em 2021, desejoso de viver o céu aberto sobre a minha vida. Eu entro em 2021, disposto a recuperar o que foi perdido, o que ficou para trás em 2020. Intencionalmente, é hora de sossegar o facho. Para Caleb não, é hora de avançar. Me dá essa terra, porque o Senhor me prometeu lá atrás. Quais são as promessas que Deus tem para a tua vida? E o que é que você tem feito com cada uma delas? Você tem desistido dessas promessas? 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 e 19, Paulo está dando instruções para o Timóteo, um jovem pastor. Ele diz assim: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, Timóteo tinha promessa para a vida dele. Timóteo tinha uma palavra profética liberada para a vida dele. Para que, seguindo-as, indo atrás dessas profecias, para que elas se cumpram na tua vida, fica em casa, relaxa, compra uma cadeira de piscina e fica lá em paz, que Deus vai fazer na tua vida. Assim que funciona? Ah, mas não tinha promessa, não tinha profecia. O Timóteo tinha profecia para acontecer na vida dele. O que faz? Olha o que Paulo fala: você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram, e por isso naufragaram na fé. Timóteo tem profecia. Timóteo tem promessa para a tua vida. Timóteo tem algo de Deus para você. Então, Timóteo, vai lá e faz acontecer. Combata o bom combate. Ação. Ação. A palavra combate é a palavra grega estrateia, que significa expedição, campanha, serviço militar, guerra. Guerreia, Timóteo. Vai para cima, Timóteo, porque eu estou contigo. Uma paráfrase desse versículo significa: pegue suas palavras proféticas e participe de uma nobre campanha com elas. Encare-as como uma operação militar. Formule uma estratégia. Timóteo, vai para cima. Deus te trouxe aqui hoje de manhã. Deus tem promessas para a tua vida, e Ele está dizendo para você: vá para cima das promessas. Não pare. Aconteceu muita coisa. Caleb, com 85 anos, disse assim: me dá a terra, Josué. A terra é minha. E hoje eu estou mais forte do que há 40 anos atrás. Quinta lição: para que eu possa tomar decisões corajosas, eu preciso caminhar debaixo da bênção, proteção e direção da minha cobertura espiritual. Ontem na nossa aula da classe 101, nossa classe de membresia, nós falamos, só para você entender, nós falamos sobre se tornar membro da igreja. Isso é contra a cultura. Contra a cultura. O que é uma contracultura? Há uma cultura estabelecida aí fora. Não tenha compromisso. Essa é a cultura daí de fora. Não tenha compromisso, não. Não precisa ter compromisso no namoro, não precisa ter compromisso no casamento, não precisa ter compromisso com a empresa que você trabalha. Não tenha compromisso. Essa é a cultura. Sim ou não, gente? Hoje a cultura do não precisa ter compromisso. E aí a gente vai na contracultura. E a contracultura, ontem nós aprendemos que nós precisamos firmar uma aliança. Aliança com a igreja.
E quando eu firmo aliança com a igreja, eu estou debaixo de uma cobertura espiritual. Eu sei que hoje é muito fácil da gente ouvir N pregadores. É muito fácil. YouTube, Facebook, tudo. Você pode ouvir N pregadores. Mas você tem uma cobertura espiritual, porque quando você tiver um problema, você não vai conseguir encontrar aquele pregador. Você não vai conseguir falar com ele. Mas se você tiver um problema, você encontra o pastor Fábio, você encontra a pastora Wanda, você encontra o pastor Gel, você encontra o pastor Dimur, você encontra as pessoas que estão aqui. Eles te dão cobertura espiritual. Pegou? Isso é contra a cultura. As pessoas dizem para a gente, não tenha nada, não tenha vínculo com ninguém. Mas quando o cerco aperta, a gente lembra do pastor. E graças a Deus quando você lembra do seu pastor. Porque tem gente que também não lembra e fica dando cabeçada, a hora que destrói tudo, aí ele, pastor, me ajuda. Aí já só está o pó, o caco. Então, para que isso não aconteça, valorize a sua autoridade espiritual. Olha o que aconteceu com o Caleb, versículo 13 do capítulo 14 de Josué. Então Josué abençoou Caleb, o Caleb filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Então você quer ter uma vida vitoriosa, você quer tomar decisões certas, decisões corajosas, esteja debaixo de autoridade espiritual. Ontem na aula nós encerramos a classe 101 assinando um termo, um pacto de aliança e de membresia. Ou seja, as pessoas que fizeram a aula ontem firmaram uma aliança com o pastor Fábio, com a Igreja Templo do Louvor. Você aceitou, você se submete a uma autoridade espiritual sobre a tua vida, e isso vai trazer bênçãos para você, para a tua família, para todas as áreas da tua vida. Josué podia inspirar e empoderar Caleb, porque ele tinha autoridade para isso. Na morte de Moisés, Josué substitui Moisés, por determinação de Deus. Então o Caleb está entendendo. Seria muito fácil para o Caleb falar assim: ô Josué, o negócio é o seguinte, vou pegar aquela terra lá, pronto, acabou, tá bom? Poderia ou não poderia? Porque dos 12, os 2 estavam lá em concordância na época. Sim ou não, gente? Mas quem era o líder da nação naquele momento? Josué. Então o Caleb, mesmo tendo participado da expedição, mesmo tomando a decisão de permanecer fiel ao Senhor, quando ele foi reivindicar a terra, ele foi pedir para Josué, porque Josué era o líder. Amém? Porque Josué ouviu do Senhor em Josué 1,6: seja forte e corajoso, porque você, Josué, conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então eu preciso estar debaixo de uma cobertura espiritual, da bênção, da proteção e da direção da sua cobertura espiritual, para que você tenha uma vida vitoriosa. E último ponto: para tomar decisões corajosas, desfrute das bênçãos preparadas para aqueles que decidem agir com coragem em cada estação da vida. Josué 14:13. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi, repete aqui, inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Uau! A terra teve descanso da guerra. Caleb toma a terra e a terra descansa. O que é isso? Cumprimento de profecia, de promessa. Só por uma coisa: Caleb se manteve inteiramente fiel ao Senhor, seu Deus, em todo o tempo.
Durante a missão de reconhecimento, 40 anos se passaram e está lá Caleb, firme e forte. Disse assim: estou mais forte até do que antes. Deus te preservou, Deus tem estado com você, Deus está cuidando da sua vida. Então, como para Timóteo, combata o bom combate. Tenho falado aqui constantemente, Deus tem dado promessas para a tua vida. Então, vai, busca isso, lute por isso, combata o bom combate da fé. Não desista, porque você vai ver, a terra teve descanso da guerra. Vai chegar o teu tempo de desfrutar daquilo que Deus tem prometido para você. E qual é a promessa que Deus tem para você? Fique em pé no seu lugar. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Olha para a tela. O que é que Deus tem para você? Todavia, como está escrito, quero ver se você está ligado para as profecias que Deus tem para você. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não, pode ser melhor. Vou dar chance. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem algo extraordinário, maravilhoso, poderoso para fazer na tua vida. Mas Deus o revelou a nós por meio da pessoa linda, maravilhosa do Espírito Santo. Deus tem falado com você através do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Se Ele sonda o profundo de Deus, Ele libera para a tua vida as profundidades de Deus em você. Salmo 27, 14 diz: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Vamos orar. Você precisa tomar decisões corajosas no seu dia a dia. E para tomar decisões corajosas, nós vimos 6 coisas que nós devemos fazer. Mas eu vou resumir todas as 6 coisas em: permaneça inteiramente fiel ao Senhor. Que Ele olhe para você e veja o teu coração inteiramente fiel a Ele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra, quero te agradecer por esse tempo. Senhor, o Senhor tem promessas para a vida de cada um de nós, o Senhor tem promessas para a vida do teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que tenhamos a mesma coragem, a mesma determinação, mesmo comportamento que o Caleb e o Josué tiveram. Mas nós destacamos aqui hoje a vida do Caleb, que se manteve inteiramente fiel ao Senhor, conservou a sua vida inteiramente diante de Ti, e ele pôde reivindicar cumprimento de promessas, ele pôde viver promessas do Senhor. Aqui estão hoje os teus filhos, Pai, homens e mulheres que têm recebido promessas do Senhor. Nós cremos que os céus estão abertos sobre nós, mas que nós tenhamos graça, sabedoria, discernimento, para que nós possamos, como Timóteo, nas palavras de Paulo, combata o bom combate da fé. Nós vamos avançar, nós vamos viver as promessas do Senhor para a nossa vida, para a nossa família, para todas as áreas das nossas vidas, Pai, família, profissional, acadêmica, em todas as áreas, porque o Senhor tem determinado bênção sobre nós, promessas sobre nós, e nós iremos avançar
na direção do Teu Espírito Santo, porque o que o Senhor tem preparado para nós é algo muito grande e poderoso. Pai, eu te peço em nome de Jesus, cumpra esta palavra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Diga graças a Deus. Bate no peito e diga assim: eu tenho promessas, os céus estão abertos sobre mim, e eu vou viver cada uma dessas promessas, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com júbilo, com alegria, aleluia.